Este vídeo servirá de apoio para os demais que por acaso envolvam o tema da intervenção do Estado. O motivo dele é não repetir os mesmos argumentos em outros vídeos sobre outros assuntos. A intenção não é esgotar o tema libertarianismo e anarcocapitalismo. Primeiro, porque outros canais abordam com mais profundidade e propriedade. Segundo, porque não sou um mestre ou doutor neste assunto. E terceiro, sou mais minarquista. A ideia é a seguinte: para qualquer debate que envolva a intervenção do Estado, deve-se adotar o libertarianismo metodológico. O que seria isto? Independentemente de você ser minarquista, social-democrata, monarquista, etc., deve-se debater qualquer assunto que envolva intervenção estatal sempre como se o Estado fosse ilegítimo, mesmo que não acredite nisto. Deve-se partir sempre do princípio fundamental do respeito à liberdade e propriedade privada. O ônus de provar se alguma intervenção estatal é legítima é de quem a defende, sempre. A posição de defesa da liberdade e propriedade privada é que sempre será a posição cética. Basta refutar racionalmente os motivos da intervenção estatal para que ela se torne automaticamente ilegítima. Não cabe ao defensor da liberdade apresentar alternativa para refutar a tese da intervenção estatal, porque o mercado é imprevisível, assim como as soluções particulares para os problemas. Se houvesse alguém que pudesse prever a solução de mercado ou a solução que outros sujeitos livres adotariam para um problema, seria possível um Estado que resolvesse da melhor maneira todos os problemas. Bastava eleger estes iluminados que já sabem a solução de mercado para um governo totalitário, dono de todas as propriedades. Quem é minarquista tem o ônus de provar que a presença estatal que julga necessária e legítima o são. Se não conseguir, não há justificativa racional para defender a presença estatal. Não é procurando falhas no libertarianismo ou no anarcocapitalismo que se justifica intervenções ou presenças estatais, como vemos muito nos debates. Mesmo porque outro pode achar que outras intervenções são necessárias, e que as minhas não são. Não basta achar que uma intervenção é necessária. O critério de qual intervenção não é necessária deve ser justificado também, para que uma teoria de intervenção e presença estatal seja coerente e consistente. Outra falácia comum é apelar para as coisas como são, como uma justificativa para como as coisas deveriam ser. O fato de existir o Estado não se autojustifica, assim como a existência de crimes não se autojustificam, transformando qualquer tentativa de combatê-los automaticamente em utopia. Portanto, mesmo que não exista sistema anarcocapitalista ou libertarianista, ou mesmo que seja utopia mesmo, a posição cética é do defensor de princípios contra as intervenções, não o contrário. O ônus de provar é do intervencionista sempre. Mas por que a posição anarcocapitalista e libertarianista fica dispensada? Para entender isto, temos que comparar com a abordagem materialista na ciência. A posição anarcocapitalista e libertarianista seria como a abordagem materialista na ciência. Não importa se você é religioso ou não. Se está fazendo ciência, você esgota as explicações materialistas primeiro, antes de passar para explicações não materialistas. Você explica os fenômenos como se existissem só a matéria e leis naturais. Isso seria o materialismo metodológico. Você adota o materialismo para fins de método de pesquisa. Só passa para explicações não materialistas se não há como explicar de modo materialista. Motivos? Vou expor os motivos que são relevantes para comparar com o anarcocapitalismo e libertarianismo metodológico. Primeiro, usamos o materialismo por motivos lógicos. Você elimina primeiro as hipóteses mais prováveis para depois partir para as mais improváveis. Não há por que postular explicação mais improvável se você não descartou a mais provável. As hipóteses materialistas são mais prováveis, porque envolvem menos premissas ocultas do que as outras abordagens. As premissas ocultas são aqueles pressupostos
filosóficos ou metafísicos escondidos que precisam ser verdadeiros para que uma ideia seja aceita como verdadeira. No materialismo, as premissas ocultas seriam que estamos num universo material, que as interações dos elementos da matéria explicam os fenômenos, não havendo, portanto, exceções às leis naturais, que há fatos materiais que o homem descobre com observação e testes, que o realismo está correto, ou seja, que há uma realidade independente da mente do sujeito. Essas premissas são razoáveis, algumas são até autoevidentes. Já numa explicação envolvendo entidades imateriais, como por exemplo espíritos, temos diversas premissas e lacunas explicativas que não são autoevidentes e algumas são improváveis. Para que a ação de espíritos seja explicação para algum fenômeno, temos que pressupor primeiro que existem espíritos, algo mais carente de prova do que a existência só da matéria. Pressupomos que, sendo os espíritos imateriais, interagem com a matéria de alguma forma, ou seja, que é possível um espírito imaterial interagir com a matéria. Pressupomos também, sem provar ou explicar, que é possível uma relação causa-efeito envolvendo o imaterial e o material. Pressupomos que haja um universo imaterial que contém espíritos, que eles têm acesso ao nosso para causar efeitos em qualquer parte ou tempo nesse universo material. Pressupomos que eles podem fazer cálculos complexos para causar o fenômeno a ser explicado. Pressupomos também que há inteligência neste universo imaterial, logo que é possível inteligência no universo imaterial, mesmo sem saber como ela evoluiu lá, ou se é possível uma evolução de algo complexo por lá. Pressupomos que essa inteligência imaterial possa conhecer o que ocorre neste universo material, o que faria parte da interação entre algo imaterial com o material. E mesmo que essas entidades tenham inteligência e que todos esses pressupostos sejam verdadeiros e explicados, as entidades devem ter interesses e emoções relacionadas com os acontecimentos neste universo material, de tal forma a se envolver para produzir o fenômeno. Não teriam eles o que fazer lá para se envolver o que ocorre aqui? O que eles têm a ver com os nossos problemas? Ou por que querem nossa atenção? Por que nossa atenção seria tão relevante para eles? Ou seja, uma abordagem não materialista envolve, além da veracidade de muitas premissas ocultas do materialismo, mais uma série de premissas ocultas próprias, menos prováveis e evidentes. Basta algumas destas premissas serem falsas para a explicação ser falsa, mesmo que haja pressupostos eventualmente verdadeiros. Por exemplo, os espíritos podem existir e serem inteligentes, mas não ligarem para o que ocorre aqui. Daí o fenômeno não foi causado por eles. Portanto, é mais provável que uma hipótese materialista seja correta que outra que não é materialista, por ter menos lacunas provavelmente falsas. Seria lógico primeiro abordar uma hipótese mais provável de ser correta e que tenha o menor número de premissas ocultas possível e que essas sejam mais evidentes, antes de passar para outra explicação menos provável. Além disto, adotar o materialismo metodológico permite abordar primeiro hipóteses mais simples, mais falseáveis por envolver menos premissas ocultas para testar, e a abordagem materialista dá, portanto, um roteiro racional e lógico para a pesquisa. O segundo motivo para abordar hipóteses materialistas primeiro é o pragmático. Mesmo que algumas das premissas materialistas sejam falsas, muitas vezes isso não afeta o método. Em termos práticos, não faz diferença. Vamos supor que exista espírito mesmo. É boa prática eliminar as explicações materialistas primeiro, porque pelo menos a prática mostrou até agora que é mais comum explicações materialistas para os fenômenos. Seria precipitação apelar para explicações mais fantásticas antes de eliminar as mais comuns, mesmo para explicações materialistas. Outro exemplo,
Mesmo que não exista a matéria, que isso tudo aqui seja um sonho, isso não compromete o método, porque ele simplesmente funciona. Ele permite prever como esse sonho funciona. Podemos de alguma forma controlar este sonho. O fato de ser um sonho não compromete o método materialista de pesquisa. Ou seja, mesmo que o materialismo seja falso, em alguns pontos, do ponto de vista pragmático, isso não compromete a funcionalidade do método. O trabalhar como se somente houvesse matéria produz resultados. Somente abandonamos estes pressupostos quando um fenômeno os desafia ao extremo. Quando, como diria Rumi, é mais milagroso não ser um milagre do que ser um milagre. Por ser um método prático, mesmo religiosos podem fazer ciência. Eles não são obrigados a serem materialistas para serem cientistas. Agora, abordando de forma paralela o anarcocapitalismo e libertarianismo metodológico, devemos adotar esse método porque a abordagem contra a intervenção do Estado envolve menos premissas ocultas do que a abordagem com intervenção estatal. As premissas seriam basicamente que a liberdade humana é um direito natural, inegociável e inalienável, que somente atos de agressores contra a propriedade privada, contra a vida e a liberdade são condenáveis. Intervenções coercitivas estatais sobre a liberdade são injustas a priori. O melhor meio de resolver problemas é por iniciativa voluntária e respeito à propriedade privada. Essas premissas são plausíveis e a tese é enxuta. Não há premissas ocultas questionáveis. Portanto, ela é mais provável de ser verdadeira. Por outro lado, a defesa da intervenção estatal envolve mais premissas ocultas, menos evidentes. Algumas vezes nem o defensor da ideia parou para pensar nelas. Primeiro, a ideia defende exceção a uma regra geral. Ou seja, algumas vezes a intervenção coercitiva estatal sobre a liberdade humana e propriedade privada é necessária e legítima. Daí já temos o problema do critério de escolha. Que intervenções são legítimas e por que umas são legítimas e outras não? Esses critérios envolvem premissas ocultas, que muitas vezes variam conforme o preconceito do freguês. Por envolver premissas ocultas menos evidentes e menos gerais, é uma tese mais complexa e obscura, mais provável de ser incorreta. Da obscuridade temos uma diversidade nos limites da intervenção. Temos desde o caso extremo dos apologistas do Estado totalitário, onde não há liberdade nem para escolher o corte do cabelo, até o outro extremo, o do minarquismo, onde em poucos pontos o Estado deve intervir. Como é que se define este limite? Há uma regra universal para definir esse limite? Que critério o apologista de uma intervenção estatal adotou para aquela intervenção que ele defende? Que critério para escolher os critérios? Essas dúvidas envolvem mais premissas ocultas, que normalmente não são discutidas. Elas permanecem ocultas. Por ter mais premissas ocultas, é mais provável que uma ou várias ou todas sejam falsas. A hipótese com menos premissas ocultas é mais provável de ser verdadeira, por ter menos pressupostos e por ser estes mais plausíveis. Então deve-se partir sempre da suposição anarcocapitalista e libertarianista. As pessoas normalmente adotam por intuição ou preconceito exemplos de solução estatal, como se fossem autoevidentes. O que é mais comum nos debates é apresentar um problema ao anarcocapitalista ou libertarianista, perguntando como seria resolvido no livre mercado, invertendo assim o ônus da prova. Daí, diante da lacuna natural do conhecimento, já pressupõe que a solução é o Estado, porque ele já existe. Seria como perguntar qual a origem do Big Bang, e, diante da falta de conhecimento, lançar a tese da divindade para preencher a lacuna. Não temos como avaliar se a solução estatal é racional nesses termos. Somente se adotarmos o ceticismo anarcocapitalista e libertarianista a priori,
podemos questionar a solução já adotada. Isso evita, inclusive, o ceticismo seletivo. Todos que defendem a intervenção devem ser submetidos ao mesmo ceticismo. Não devemos ser céticos somente para a intervenção do outro, que eu não gosto. Portanto, o ônus da prova deve ficar sempre para quem defende a intervenção, seja ela qual for. Em segundo lugar, temos razões pragmáticas, como na ciência. Mesmo que anarcocapitalistas e libertarianistas sejam questionáveis nas suas apologias, isso não compromete o seu ceticismo. Da mesma maneira que mesmo que o materialismo seja questionável, isso não compromete o materialismo metodológico adotado na ciência. Mesmo que a pessoa defenda alguma intervenção estatal em algum assunto, ela deve justificar de qualquer maneira, como se os pressupostos libertários fossem corretos. Ele deve confrontar sua tese com este mesmo ceticismo, como qualquer outra intervenção. Não há por que ter tratamento especial. No mínimo, deve avaliar por que a iniciativa privada não é alternativa, o que normalmente seria melhor por dispensar burocracia e impostos. Outra consequência pragmática é que o debate racional nestes termos evitaria o abuso estatal, a intervenção desnecessária do Estado. Pessoas que defendem o Estado para algumas ocasiões normalmente reconhecem que há casos que a intervenção não é legítima. Se o debate adotar o mesmo método, ele deve delimitar por que deve o Estado intervir naquele ponto que julga necessário e não noutro que ele julgue que não é necessário, forçando uma teoria consistente e coerente da intervenção do Estado para todos os casos. Não basta ele usar o ceticismo seletivo contra as intervenções que ele acha errado. O ceticismo deve se virar contra a sua própria proposta. Deve justificar racionalmente a fronteira entre a intervenção boa da má, e a metodologia anarcocapitalista e libertarianista exigiria automaticamente esta explicação. Se ele não consegue se justificar, sua proposta é considerada racionalmente refutada como defesa de um abuso estatal. Não cabe ao defensor da liberdade provar que sua liberdade é legítima diante de abuso estatal. A intervenção estatal que não consegue se justificar diante da razão. No caso de apologista de Estado totalitário, onde o Estado define até o corte do cabelo das pessoas, eles teriam o desafio de justificar todas as intervenções. Portanto, em termos pragmáticos, adotar o ceticismo libertário como método complica a defesa racional do totalitarismo, que na prática já se demonstrou que não funciona. No caso de defesas de intervenções estatais para resolver problemas que supostamente a iniciativa privada não poderia resolver, o ceticismo libertário traz como consequência pragmática a exigência de estudo mais aprofundado do problema. Não basta apontar o problema para que automaticamente precisemos do Estado, só porque sempre foi assim. Primeiro deve-se identificar o problema, se ele existe mesmo, pois pode ser o caso de falso problema ou de problema insolúvel. Se há um problema com solução possível, por que a iniciativa privada não resolve? Essa pergunta já obriga a uma abordagem das causas do problema. Devemos partir sempre do princípio de que problemas com solução podem ser resolvidos com liberdade, bastando ao Estado simplesmente sair da frente. Partindo disto, se há um problema que tem solução e na liberdade não se resolve, o método obrigaria a avaliar primeiramente as causas do problema, antes de ir resolvendo com coerção estatal. Será que a causa não é ignorância, ou imperícia, ou pela cultura, ou abordagem das pessoas? Portanto, se houver outras causas, pode ser mais racional abordar estas primeiro, através da educação, campanhas de conscientização ou debates públicos a respeito, antes de partir para a intervenção burra e bruta, que pode trazer mais problemas e que pode não atuar nas causas. A metodologia obriga também a demonstração de que a intervenção é mesmo a solução do problema antes de adotá-la. Será que a intervenção do Estado não piora o problema? Será que o próprio
problema não vem de outra intervenção estatal? Se sim, caberia primeiro eliminar a causa do problema antes de piorá-lo com novas intervenções. A metodologia obrigaria a abordagem ética da intervenção também. Será que é justo restringir a liberdade ou cobrar impostos para resolver problema que não é de quem paga o ônus? A abordagem traz consequência também para o debate em economia. O modelo básico que devemos partir sempre é o da propriedade privada e das trocas voluntárias num livre mercado, porque simplesmente funciona, é ético e coerente com a natureza tanto humana quanto do próprio processo produtivo. Inclusive, o próprio Estado se sustenta porque existe livre mercado a quem tributar. Indivíduos atribuiriam valores para as coisas. Esses valores seriam subjetivos. Não tem como avaliar objetivamente algo subjetivo. Para conseguir as coisas, as pessoas estariam dispostas a trocá-las por certa quantidade de dinheiro, que seria mero meio de troca. As pessoas escolhem, pelos seus limites orçamentários, o que é mais prioritário trocar, segundo seus padrões e valores. Dessa interação se estabelece um preço de mercado para as coisas. Os produtores, através dos mesmos preços, avaliariam pela escassez dos recursos produtivos, que estariam refletidos nos preços também, o que vale a pena produzir. Através dos preços temos um meio de avaliação objetiva, uma fonte de informação para apurar o que produzir, limitados pela escassez dos meios de produção, de modo a satisfazer demandas causadas por valores subjetivos. O modelo alternativo a este seria ou do controle estatal absoluto da produção e do consumo, que não dá certo por exigir conhecimento perfeito de uma entidade central, de modo a apurar desde os valores subjetivos, escassez dos meios para produzir até a distribuição, ou a intervenção em partes, a intervenção leve defendida por minarquistas em algumas partes do processo, por alegados ajustes de problemas de mercado ou assimetria de informação. Ambos teriam o ônus da demonstração quanto à legitimidade e necessidade da intervenção na economia. O defensor do livre mercado é o cético nesse debate, pois é o modelo menos óbvio que deve ser defendido, aquele que tem mais premissas ocultas, que seria o da intervenção. Basicamente, a visão do modelo alternativo da intervenção seria de que o Estado cobra impostos, que seria uma extorsão por pura definição da palavra. Já aí teria o desafio ético do apologista do Estado de justificar por que o Estado pode fazer o que o indivíduo não pode fazer. Teria também o desafio de justificar racionalmente e eticamente a fronteira do que o próprio Estado pode fazer. Se pode extorquir, pode fazer mais o quê? Destes impostos, o Estado aplica ou na forma de serviço público, ou na fiscalização de proibições impostas pelo Estado, ou na forma de verba para alguma iniciativa privada julgada relevante. Cada um destes destinos tem suas premissas ocultas para justificar. No caso do serviço, o desafio é de justificar e avaliar quem definiu sua relevância. Se deveria ser feito mesmo, por que a iniciativa privada não efetua, se não é o próprio Estado que elimina esta oportunidade pelo monopólio, ou por qualquer restrição, incluindo impostos que travam a economia e impedem a iniciativa privada de realizar. No caso do gasto para fiscalizar leis impostas pelo Estado, deve-se avaliar se essas limitações na liberdade são necessárias mesmo. Quem definiu essa necessidade? No caso da verba para a iniciativa privada, teria que escapar da ideia de que é uma espécie de extorsão iluminada. O Estado extorque o cidadão e usa essa rapina para algo identificado como útil por iluminados, tanto políticos que supostamente nos representam, mas que representam na verdade a si mesmos, quanto por burocratas. Em suma, o defensor do Estado teria o ônus de demonstrar que certas coisas necessárias
não poderiam ser feitas pelos próprios cidadãos. Teria que demonstrar por que um Estado teria a responsabilidade de definir no que deve ser aplicado o dinheiro do cidadão sem o seu consentimento. Por que o cidadão seria estúpido demais para escolher onde deve ser aplicado o seu próprio dinheiro, enquanto o próprio Estado seria menos estúpido para fazer isto? Por que o critério para as alternativas de investimento seriam melhor se escolhidos pelos políticos ou burocratas do que pelos cidadãos? Por que esse critério seria legítimo mesmo sem perguntar para o eleitor que contribuiu com impostos? Por que esses intermediários, os políticos e burocratas, seriam pessoas iluminadas, inteligentes e honestas a ponto de poderem usar bem o dinheiro tirado à força por outros para benefício de outros? No caso de bens públicos ou de externalidades positivas grandes demais para alguém, mesmo coletivamente, investir de modo lucrativo, ou no caso de combate a externalidades negativas por coerção, ou de combate à assimetria de informação nas transações, ou contra a desonestidade, teria que demonstrar por que a solução estatal é a melhor solução do que alternativas privadas. Ou seja, são várias premissas ocultas. Qualquer debate sobre intervenção ou investimento estatal deve ser abordado através de metodologia anarcocapitalista e libertarianista, porque é mais simples, mais provável de ser correta e que automaticamente desafia a justificação para todas essas premissas ocultas e quaisquer ideias que aceitamos naturalmente por força do costume e preconceito. Cada centavo do erário é um recurso retirado do contribuinte contra a sua vontade e que custou sacrifícios para este, seja com desemprego numa economia sufocada por impostos, seja por restrição no seu bem-estar por consumir menos, por dar escola pior para os seus filhos, investir menos em seu futuro, ou mesmo em não produzir por si mesmo no empreendimento privado, tanto pela economia sufocada, como eventualmente por ser um funcionário público. Quiçá, para os piores casos, cada centavo nos cofres do governo custou para o contribuinte até a sobrevivência, custou fome para alguns e miséria para outros. Portanto, cada centavo desse erário deve ser justificado, tanto para estar lá nos cofres públicos, no lugar de estar no bolso do seu legítimo dono, o contribuinte, quanto para onde deve ser aplicado, para que renda o máximo de benefício possível para todos os contribuintes. E para isto devemos adotar o maior ceticismo possível para qualquer ideia que envolva o Estado, desde a tributação até a intervenção e investimento. E para isso temos que forçosamente adotar a metodologia anarcocapitalista e libertarianista nos debates.